fecha, e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta hora, queremos pedir que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo, trazendo clareza, que nós possamos transmitir uma palavra do céu, que eu venha falar aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, não o que eu quero falar, mas o que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus eu te peço nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, glória a Deus. Podem sentar-se, amados. Eu tenho passado uns dias assim meio complicado, meio apertado, meio difícil. Estava até conversando hoje com meu irmão. E essa semana Deus me deu assim um sonho muito maravilhoso, né? Outro dia ele me deu essa palavra para fazer uma campanha com a igreja. Depois Deus me deu um sonho maravilhoso. E eu tenho visto isso, né? Porque às vezes a gente se decepciona, né, com seres humanos, com pessoas, né? Às vezes a gente está ali fazendo, investindo tudo, e a gente não vê resposta. Outro ponto que eu estava observando também, eu estava me lembrando, até a Rose mandou uma mensagem para nós, né? Para mim e para a Cláudia. Que a Rose foi da Querigma, a Cláudia também foi da Querigma, né? E eu estava lembrando essa semana de que eu, quando aceitei Jesus na Assembleia de Deus em Recife, eu tinha uns trabalhos do ciclo da oração, não sei se vocês viram a mensagem que eu mandei essa semana, contando a história do ciclo da oração. Às vezes a gente manda coisa assim, não é por mandar. Quando eu mando coisa assim no grupo, ou para você, não é por mandar, não é porque eu quero encher o seu WhatsApp de mensagem, não. É para edificar você. É para edificar, né? E às vezes a gente manda um vídeo, uma coisa, é para edificação, para você abrir, escutar. Porque se eu mandei aquilo para você, é porque eu sei que aquilo vai ser importante para a tua vida. E ali estava contando a história da fundação do ciclo da oração, lá em Recife. O ciclo da oração no Brasil começou na Assembleia de Deus em Recife, com a irmã Albertina. Ela tinha uma menina enferma, e os médicos desenganaram a menina, disseram que a menina ia morrer. E ali elas começaram, junto com as irmãs, começaram um grupo de oração, que começava de manhã e até às 3 da tarde, né? Uma vez por semana elas se reuniam para orar, e a irmã Albertina usou a palavra assim: nós vamos cercar os céus com oração. Por isso que ela deu o nome de ciclo da oração. Olha, eu vou dizer, e essa menina não morreu. Essa menina, eu estava em Recife ainda, do irmão Albertina foi num aniversário que teve na igreja que eu fazia, na congregação onde eu fazia parte, ela contando o testemunho, e ela disse até uma palavra que eu achei interessante. A menina já tinha 42 anos, e ela falou: o ciclo da oração continua sendo criança, igual essa menina. A menina era especial, né? Mas o médico desenganou, disse que ela ia morrer, e ela não morreu, né? O importante foi isso. E ali Deus permitiu aquela menina, aquela permanecer viva, através daquela enfermidade, o nome do Senhor foi glorificado. E lá no Recife tem ciclo de oração espalhado por todos os bairros. Cada dia tem um ciclo de oração. Todo o estado de Pernambuco tem ciclo de oração. Cada cidade de Pernambuco que tem uma Assembleia de Deus tem ciclo de oração nos bairros. Segunda é num bairro, terça no outro bairro, quarta. Então todo dia tem ciclo de oração. Começa às 8 da manhã, vai até 4, 5 horas da tarde. E muitas vezes, eu me lembro, na época que eu estava lá, que eu aceitei Jesus, às vezes o ciclo de oração emendava com o culto à noite, de tanta manifestação do poder de Deus. Uma vez eu estava num ciclo de oração na igreja, que ele emendou à noite com o culto da mocidade, e o poder de Deus veio na igreja de uma maneira especial, mas tão forte, que a gente tinha que carregar os irmãos nos braços para tirar de dentro da igreja. O poder de Deus se manifestando. E ali eu vi pessoas sendo curadas. Eu me lembro da irmã Hilda, que a irmã Hilda estava com câncer, desenganada dos médicos,
E o médico disse, dona Ida, a senhora pode ir para casa comer o que a senhora quiser. A senhora tem 3 meses de vida. Ela foi para casa, penteava o cabelo caindo, né? Por causa da quimioterapia, e o cabelo caindo, e ela chorando. Ela falou, Senhor, eu vou para o círculo da oração. Se o Senhor me curar, onde eu chegar, eu vou dar testemunho. Foi para o círculo da oração. E quando ela estava no círculo da oração, assim, sentada, lá na hora de cantando, a irmã Maria dos Prazeres, a irmã, desse tamanho, né, André? Irmã Prazeres? É baixinha ela. Era dirigente, estava dirigindo o círculo da oração nesse dia, e estava lendo um texto da Bíblia. E quando ela começou a ler a palavra, Deus usou a irmã Maria dos Prazeres e disse, mulher, o médico te desenganou, mas eu te dou vida, recebe vida. Na mesma hora a irmã Ida vomitou o câncer dentro da igreja, parecia um caranguejo, uma bolha de sangue. E a mulher foi curada. Isso é poder de Deus. Agora hoje a gente vê muita balela, sabe, irmão? Estou muito preocupado, porque a gente vê muito pula-pula, muito treme-treme. As pessoas ficam tudo se tremendo e rodopiando, e sabe, essas coisas todas. E você não vê um milagre, você não vê uma cura, você não vê um cego enxergar, você não vê um aleijado largar a muleta, você não vê uma pessoa sair da cadeira de roda andando, você não vê isso. Vê uns crentes fracos, derrotados, você está entendendo? Com a vida cheia de problemas, cheia de coisa. Cadê o poder de Deus na vida dessas pessoas? Cadê o Espírito? Não é o Espírito Santo que está operando? Por que não acontece nada? Sabe por quê? Porque isso é engano, isso é espírito de engano. Isso não é Deus, irmãos, não é mesmo. Não, eu não tenho medo de dizer. Isso não é o poder de Deus, isso é engano. O poder de Deus, quando ele se manifesta, Deus opera. E eu tenho orado para Deus, eu tenho falado, Deus, eu quero ver o teu poder se manifestar. Uma vez uma igreja, lá nos Estados Unidos, Jim Swag, ele estava dando esse testemunho, e ele disse que tinha uma igreja, que tinha uma irmã que quando ela era cheia do Espírito Santo, ela começava a dançar no Espírito, ia cantar cântico espiritual em línguas. E um dia o pastor dela, o prefeito ia na igreja, e a caravana do prefeito ia na igreja, e o pastor falou para ela, irmã, olha, o que a irmã quiser eu dou para a senhora. Mas eu queria pedir para a senhora que vai vir uma celebridade, vai vir o prefeito, vai vir gente importante no culto. Eu queria pedir para a irmã não ficar dançando no culto, não fazer aquilo que a irmã faz no culto. Falou, não, pastor, tudo bem, eu vou obedecer o senhor, né? Rapaz, quando foi daqui a pouco a igreja cheia, né? Entrou o prefeito, a caravana, sentou lá na frente. Aí daqui a pouco começou o louvor na hora da adoração a Deus. A mulher saiu lá de detrás dançando, chegou do lado do prefeito, sentou e começou a orar, falar em línguas. Aí o pastor ficou, meu Deus, misericórdia, agora escandalizou, né, tudo. Quando terminou a pregação, o prefeito foi lá na frente, aceitou Jesus, ele e a mulher. Aí, depois dele aceitar Jesus, aí o pastor falou assim, o que foi que tocou o senhor, que fez o senhor aceitar Jesus? O senhor ia pregar, o senhor gostou da pregação? Não, pastor, a pregação estava muito bonita, as músicas estavam muito bonitas. Mas aquela mulher, quando ela veio que sentou do meu lado e começou a falar em umas línguas, eu senti um negócio tão forte, que eu senti que Deus estava nesse lugar. Aí sim, é poder de Deus. Aí é poder de Deus, né? Agora as pessoas fazem mal, blá, 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 e não acontece nada. Então nós estamos aqui abrindo essa campanha, né? Com o intuito de que as portas sejam abertas. E eu quero ver o poder de Deus se manifestar na nossa igreja. Amém? Não se assuste não, se chegar a gente aqui endemoniado, gritando, não tem problema não, tá? Se tiver endemoniado, o demônio vai ter que sair, vai ter que largar a vida da pessoa. Né? Aí eu falando sobre isso, né, botei até lá no grupo dos pastores, aí a pastora Rose viu, aí ela mandou uma mensagem para mim, não, eu lembro do pastor de uma igreja, né, que era a Querigma, que eu pastoreava lá no Ocidental, a gente orava muito, né? Todo dia tinha oração na igreja. E Irmã Terezinha era líder da oração, a gente ia para o monte orar, tudo, e acontecia muita coisa mesmo, a gente viu muito milagre lá na igreja acontecer. Entendeu? E eu quero dizer para você, o Deus
Deus não é Deus só daquele querigma nem daquela época. Deus é o mesmo de hoje. Amém. Deus é eterno. Amém? E nessa noite, nessa tarde, eu quero contemplar, eu quero trazer uma palavra falando sobre a vida vitoriosa. Amém? Sobre a vida vitoriosa. E eu quero abordar aqui 7 princípios para aquele que deseja ter uma vida vitoriosa com Cristo. Ter uma vida vitoriosa na presença de Deus. Porque às vezes você é crente, mas não acontece nada. Às vezes você é religioso, mas não acontece nada na sua vida, nada de novo, nada de diferente. Por que será? Então tem alguma coisa travando. Então hoje eu quero falar sobre 7 princípios para uma vida vitoriosa. Se você quer abrir o caminho, se você quer abrir a porta, você quer ver a porta aberta na sua frente, atente bem para esses princípios que nós iremos colocá-lo aqui, tá bom? O primeiro princípio é o princípio do caráter. Você quer ver Deus agir na sua vida? Você quer ver Deus vir na sua vida? É você ter caráter. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O que significa a imagem e semelhança de Deus? É o caráter de Deus. Nós precisamos desenvolver dentro de nós o caráter de Cristo. Nós precisamos deixar com que o caráter de Cristo se manifeste nas nossas vidas. Não viver uma vida leviana. Queremos o poder de Deus? Precisamos dele. Queremos experimentar o melhor de Deus? Então precisamos deixar em primeiro lugar Deus tratar no nosso caráter. Nosso caráter. Tem muitas pessoas que estão na igreja e não vê romper nada na sua vida, nada acontece, porque é mau caráter. É mau caráter. E eu vou dizer para você, Deus não tem compromisso com o mau caratismo de ninguém, não. Deus não tem compromisso com o seu mau caratismo, não. Então busca o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quando ele fala sede santo, a palavra santo, irmão, é separado. Eu sou separado para Deus. Você é separado para Deus. Você é um instrumento, você é um vaso escolhido por Deus. Você é separado. Não é que você agora vai andar com uma camisa atacando até aqui o pescoço, calor danado. Não é isso. As pessoas confundem muito a santidade interior com a santidade externa, com a aparência. Claro que tem coisas na nossa aparência que nós temos que aprender a nos comportar também, né? Nós temos que também, na aparência, nós temos que nos comportar como pessoas que servem a Cristo, tanto o homem quanto a mulher. É óbvio. Você não vai andar parecendo um museu, né? Vai andar aí, a coisa mais esquisita do mundo. Uma mulher lá com o cabelo, aquela ponta lá embaixo, aquele saião lá embaixo. Mas às vezes a língua está maior do que o cabelo e o saião, né? Então a palavra de Deus deixa bem claro: sede santos, sede separado para Deus. O que é na minha vida, o que é que tem na minha vida que está atrapalhando o meu relacionamento com Deus? O que é que atrapalha o meu relacionamento com Deus? Às vezes é uma coisinha pequena, irmãos. Às vezes quando fala isso, a gente pensa em sexo, pensa em droga, pensa em bebida. Também, isso aí com certeza, isso é evidente. Agora, quando sexo, eu falo sexo fora do casamento, tá? Do casamento você pode fazer à vontade, pode se lambuzar, tá? Dentro do casamento você pode se lambuzar, fora do casamento, né? Tem que ter cuidado quando a gente fala para depois não... Né? Então essas coisas, mas existem princípios. Havia uma irmã numa igreja que ela era doida para ser batizada com o Espírito Santo. E ela usava um vestidão bem tradicional, com o costume das mulheres tradicionais. O cabelo fazia aquele um coque, né? E entrava na igreja com a Bíblia aqui do lado, toda, né? Toda assim, bem... Aí um dia Deus falou com ela. Ela falou, chorando, ela falou: Senhor, por que eu não recebo o batismo com o Espírito Santo? O que é que atrapalha a minha vida? Deus falou com ela:
o que está atrapalhando você receber o batismo com o Espírito Santo é porque você se acha mais santa do que as outras. Quando você entra na igreja com aquela Bíblia no peito, com aquele salto alto, com aquele cabelo preso, com aquele coque, achando que é a mulher mais santa, melhor do que todas, eu não posso operar na sua vida. Na mesma hora ela soltou o pente que ela tinha no cabelo, ela foi embasada pelo Espírito Santo. Vaidade, irmão, a gente pensa que vaidade é uma roupa, é uma coisa. A vaidade está aqui no meu coração. E Deus conhece o coração. Deus sabe do seu coração. Deus sabe por que você está fazendo aquilo. Então, caráter, santidade, procurar nos aproximar mais de Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente fica parecido com Ele. E quando a gente fica parecido com Ele, quem não quer nada com Deus se afasta da gente. Se afasta mesmo. Qual é a diferença do dom para o caráter? É que quando você tem dom, as pessoas vêm tudo para cima de você. Mas quando você tem caráter, você vive uma vida de santidade, você quer agradar a Deus, as pessoas que não querem, elas se afastam mesmo. Então, o primeiro princípio que nós encontramos na palavra de Deus é nós deixar Deus tratar no nosso caráter. Você quer ver milagre, quer ter uma vida de milagre, não é numa campanha, é diariamente você experimentar a provisão de Deus na sua vida, o cuidado de Deus por você, é você deixar Deus tratar no seu caráter, ter uma vida de santidade. Você engana os outros, finge, mente, trapaceia, enrola, né? Diz que se esqueceu, diz que não viu, diz que não lembrou, e um monte de coisa. Mas Deus conhece o coração da gente, Deus sabe. Então não adianta a gente querer enganar. Então temos que buscar uma vida de santidade na presença de Deus. O segundo princípio é o princípio da mordomia. Gênesis capítulo 2 e o versículo 15. Ele diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Preste bem atenção. Você não é dono de nada. Você não é dono da sua casa. Você não é dono do seu emprego. Você não é dono do seu carro. Você não é dono do seu salário. Você não é dono de nada. Tudo é de Deus. Ele botou apenas na sua mão para você cuidar. Cuidar e guardar. Então, o segundo princípio é o princípio da mordomia. Eu tenho que descer do salto e entender que o que eu tenho nas minhas mãos não me pertence. É de Deus. E está a serviço de Deus. Às vezes a gente, para pedir um socorro, uma ajuda para uma pessoa, uma carona, às vezes é uma dificuldade, a gente fica até meio sem jeito para falar, porque às vezes a pessoa... Né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu detesto dar carona. Lembra disso aí? Você lembra, né? Eu não gosto de dar carona para ninguém. Cara, como é que você é um crente, serve a Deus, você não pode dar uma carona para uma pessoa para não sujar o carro? Para não sujar o carro. Meu Jesus. O carro não é seu. O carro não te pertence. Aquele emprego não te pertence. Deus deixou você lá. Deus está suprindo suas necessidades ali naquele lugar. No dia que você achar que é seu, Deus tira você de lá. Deus permite que você perca. No dia que você deixar de compreender a mordomia de Deus, que nada é seu, que tudo pertence a Deus, aí as coisas mudam. E hoje os cristãos perderam esse senso de mordomia. Hoje é cada um por si, Deus por todos. Às vezes nós não olhamos para o nosso lado, ver o que o outro está precisando. Não socorremos, não nos mobilizamos, não fazemos nada em prol do semelhante. Só queremos ver a nós e o vosso reino nada. É o que tem acontecido. O que é isso? Falta de mordomia. Dízimo hoje na igreja não pode nem falar, porque quando fala, meu Deus do céu. Me lembro quando eu aceitei Jesus, e depois quando eu pastoreei aquele IGMA também, os irmãos se convertiam, a primeira coisa que eles faziam,
Pastor, o que eu faço? Eu quero dizimar. Pastor, eu quero batizar. Hoje as pessoas não querem nem saber, não falam nem nisso. Batismo, você tem que estar adulando para batizar, senão não batiza. Está entendendo? A pessoa chegava, eu me lembro que era 6 meses para se batizar. Eu antes disso, eu cheguei para o diácono da igreja e falei, irmão Cassimiro, eu quero batizar, eu tive um sonho assim. Eu acho que é o meu batismo, eu estou com tanto desejo de me batizar. Ele falou assim, o irmão já foi batizado com o Espírito Santo, que impede que o irmão seja batizado? Aí levou meu nome lá para a comissão e eu fui, desci as águas, fui batizado. Os dias mais felizes da minha vida. O dia que eu fui pai, o dia que eu aceitei Jesus, foi um dia mais feliz de todos. Depois, o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, foi outro dia feliz. Depois, o dia que eu fui batizado nas águas, eu não esqueço até hoje, foi outra felicidade. Por isso que eu falo, se você batizou simplesmente para Maria vai com as outras, porque achou bonitinho, batiza de novo, porque não tem jeito, você não batizou. Você só desceu, só tomou um banho de piscina. Eu batizei convicto, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu estava feliz porque estava fazendo aquilo. Né? Ali na Querigma também eu lembro que uma vez chegou uma pessoa e aceitou Jesus, chegou para mim e falou assim, pastor, o que é que eu faço? Eu quero batizar. Eu digo, vamos batizar. Batizei. Como é que eu entrego o meu dízimo? O que é que eu faço? Aí a gente tinha os envelopes, né? Pô, coloca o envelope aqui, tá? E depois essa pessoa chegou a ser tesoureiro na igreja. Um dia ele falou para mim, falou, engraçado, antes de eu ser crente, eu dizia que os crentes davam dízimo porque os pastores eram tudo ladrão. E hoje eu sou tesoureiro da igreja. Eu digo, tá vendo como é que Deus faz? Tá vendo como é que Deus faz? Deus faz assim, né? Então, amados, senso de mordomia. Nada do que eu tenho é meu. Sabe por que tem muito crente com a porta fechada? Tem muito crente com a porta travada. E tem muito crente com a porta quase que assim, aquele mata-burro lá da chácara do pai do Diego lá. Oh, Jesus. Aí o que acontece? Tá naquela pindaíba, por quê? Porque não entenderam ainda a questão da mordomia. O que é mordomia? Quando eu entendo o que é mordomia, eu não tenho medo de nada, porque eu sei que Deus está comigo. Eu sei da minha fidelidade para com Deus. E se eu sei da minha fidelidade para com Deus, Deus jamais vai ser infiel para comigo. Uma vez Anderson Taylor tinha 18 xeris na mão e foi visitar uma senhora que estava morrendo. E chegou lá, a mulher estava morrendo, passando necessidade, sem ter o que comer direito. E ele pegou, olhou assim, ficou com medo de dar os 18 xerim, que ele estava na China, e não tinha chegado dinheiro para ele ainda. E ele ficou segurando aquele dinheiro, e de repente Deus falou com ele, você não consegue confiar em mim para suprir sua necessidade? Você está vendo a pessoa necessitando aí, e você não confia em mim para suprir sua necessidade? Aí na hora ele pegou o dinheiro que ele tinha no bolso, os 18 xelins, e deu para aquela mulher que estava passando necessidade. Né? Então, compreensão de mordomia. Procure estudar mais sobre mordomia. Senhor, eu quero entender essa questão de mordomia. Eu sou um mordomo. O que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Outro ponto o terceiro princípio é o princípio de semear e colher. Gênesis 2, versículo 16, ele diz assim, o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Toda plantação tem uma colheita. Tudo que nós fazemos tem uma colheita. Tem um ditado que diz assim, você não é obrigado a plantar, né? Mas você é obrigado a colher. O que você plantar, você vai colher. Então, a lei da semeadura, do semear e do colher,
É nós semearmos, nós aprendemos que o que nós semeamos, nós colhemos. Eu abençoo a vida do outro, eu vou colher aquilo. Né? Eu estou abençoando você, eu estou abençoando a obra, eu estou abençoando a pessoa que às vezes não é nem da igreja, mas ela está precisando, eu estou ajudando aquela pessoa que está precisando. Aí o que eu estou fazendo? Eu vou colher aquela ajuda. Aí um dia uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu posso pegar meu dízimo e dar de sexta básica? Eu falei: não pode, porque a Bíblia diz que o dízimo tem que ser trazido para a casa de Deus. Para a casa de Deus, para ser administrado na casa de Deus. O princípio é esse. E outra coisa, dízimo não se entrega em outro lugar, se entrega no lugar onde você é pastoreado. Se você é pastoreado ali, é ali que você tem que derramar o leite e a sua lã. É onde você vai dizimar, né? Então, a semeadura. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que aquele que semeia pouco, pouco vai colher. E o que semeia muito, muito vai colher. É semear. Eu estou semeando, Senhor, eu estou semeando. Dízimo, trazer os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. O problema é que muita gente entrega o dízimo aleatoriamente, assim, de qualquer jeito, mas ele não faz prova. Senhor, a tua palavra diz que se eu dizimar, eu vou fazer prova do Senhor e eu quero ver, eu quero fazer prova, eu vou entregar o dízimo e vou fazer prova. Não é com o pastor, não. Aí, pastor, eu estou entregando dízimo. Não, você não vai ganhar nada de mim. Você não vai ganhar nada de mim. Agora você entregar para o Senhor. Senhor, olha, eu estou entregando o meu dízimo e eu estou fazendo prova. A tua palavra diz que eu devo provar e eu vou provar. E eu vou ver o resultado. Eu vou ver o resultado. Né? Então, semear e colher. Gálatas capítulo 6 e o versículo 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que é que você está semeando? O que é que você está semeando no dia a dia? Um dia um camarada vivia indo para o boteco encher a cara de cachaça, quando é um dia ele olha, está o filho dele dentro do bar. Aí ele: o que você está fazendo aqui mesmo? Não, papai, eu estou seguindo o senhor. Aí na hora caiu a ficha: poxa, meu filho vai ser um alcoólatra também. Na mesma hora ele caiu a ficha e ele parou de ir para o bar, para o boteco. Porque o filho está vendo o exemplo do pai. Seu filho vai caminhar observando o que você está fazendo. O que você está fazendo? Você vai colher. Né? Então, assim, nós precisamos entender caráter, mordomia, semeadura. Né? A lei da semeadura, semear e colher. Outro ponto importante, outro princípio, que é o quarto princípio, é o autogoverno. Provérbios capítulo 25, versículo 28. No livro de Provérbios, o capítulo 25 e o versículo 28. Ele diz assim: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Autocontrole. Se você não sabe se controlar, você é igual a uma cidade sem muros. Qualquer um entra, qualquer um passa, qualquer um vence você. Né? Então, assim, a lei do autogoverno é a gente aprender a ter domínio próprio. Eu costumo falar, às vezes até lá trabalhando com dependência química, eu sempre disse para os meninos, eu digo: olha, vocês querem se libertar, mas tem que ter determinação da sua parte. Se você não tiver determinação, você não se liberta. Mas não consigo. Que não consegue, meu irmão. Você não quer. Porque no dia que você quer, você deixa. Eu não consigo parar de beber, porque não quer. De verdade. Quer da boca para fora. Eu aceitei Jesus, eu fumava, comecei a fumar na sapataria com 9 anos de idade. 9 anos de idade, trabalhando na sapataria, comecei a aprender a fumar lá dentro. Fumei até os 18 anos, minha mãe nunca viu eu fumando. Ela disse que nem sabia que eu fumava.
E eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. No dia que nem meu padrasto sabia que eu fumava, eu via eu fumando. Que era o pai do André, meu irmão. E ali no dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu cheguei em casa, quando eu olhei para a mesa, o meu padrasto tinha deixado a carteira de cigarro em cima da mesa e eu estava sem cigarro. E a carteira de cigarro em cima da mesa, assim, o cigarro já estava saindo para fora, assim, como quem me pega. Aí eu olhei assim, eu digo, quer saber de uma coisa? Em nome de Jesus, eu não vou mais fumar, agora eu pertenço a Cristo. Eu agora sou uma nova criatura. Aí eu entrei no meu quarto, eu peguei tudo que era revista, tinha um monte de revista pornográfica debaixo da minha cama, peguei aquele monte de revista pornográfica, peguei um quadro de uma santa que uma namorada tinha me dado, que estava lá na minha parede, peguei o quadro, botei junto, botei aquelas revistas pornográficas, botei um carro, fiz uma montura assim e taquei fogo. E minha mãe disse, menino, que é isso? Tá doido? Eu digo, não, mãe, agora eu aceitei Jesus, essas coisas não me servem mais para a minha vida. Essas coisas não servem mais para a minha vida. Ela me ficava com brincadeira, não, esse negócio de aceitar Jesus depois de ser crente, depois de sair. Minha mãe ficava com esse negócio, né? Ser crente, depois de sair. Mas ela foi um instrumento. Não estou dizendo que minha mãe é o demônio, não, tá, gente? Mas ela foi um instrumento usado pelo demônio para querer me tirar da igreja naquele período. Porque ela me atormentou, viu? Ela me atormentou. Ela dizia que eu pegava dinheiro. Esse negócio de dar dízimo. Você nem batizado já está dando dízimo. Você está enchendo o rabo do pastor, desculpa a expressão, de dinheiro. Ela dizia desse jeito, gente. Você está pegando dinheiro para dar para o pastor, para se amostrar. Ela dizia desse jeito. Desse jeitinho eu me falava. Foi uma tormenta que eu passei, entendeu? Passei perseguição. Você só quer ver na igreja, só quer ver na igreja, só quer ver na igreja. Me perseguia, entendeu? Então assim, depois que eu casei, que eu saí de casa, que eu casei, ela chegou na minha casa e falou para a mulher assim, falou, olha, esse aí é crente mesmo. Porque eu tentei, ele permaneceu, tá vendo? Ela tinha consciência. Ela não era o diabo que estava usando ela já estava usando o diabo para me atormentar. Aí ela disse assim, esse aí é crente, porque o que eu fiz com ele, e ele não deixou de ser crente, esse é crente mesmo. Então, a gente passa nossas lutas, mas a gente tem que ter domínio próprio, autocontrole. Eu não consigo, o que não consegue, meu irmão, consegue sim. Agora tem coisas que às vezes está tão arraigado na sua alma, traumas, feridas, coisas que vieram, que está lá dentro. Uma vez eu conversando com meu irmão, um assunto, eu falei para ele assim, aquilo que Deus não quer, aquilo que você não consegue, Deus tira. E que tá prejudicando o relacionamento com Deus, Deus vai e tira. E tira mesmo. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Deus faz. Eu creio que Deus faz. Eu creio na libertação. Mas nós precisamos saber que nós temos que ter autocontrole, domínio próprio. Uma vez eu estava numa igreja, eu estava num seminário de uma igreja, pediram para eu dar aula nessa igreja, eu fui dar aula, e levantou uma questão lá sobre tomar banho de praia. Eu falei, eu vou para a praia, não tem problema não. Que é isso, pastor? Você vai para a praia? Eu digo, vou para a praia, Deus fez a praia para eu tomar banho. Ah, mas aquela mulher quase pelada na praia, eu digo, e daí? Ah, eu não vou. Eu digo, você não vai porque você não tem autocontrole. Você não tem domínio próprio. Você não sabe se controlar. Por isso que você não vai. Mas se você souber se controlar, você vai tomar seu banho tranquilo. Você não é obrigado a agarrar a mulher dos outros. Você não é obrigado a sair agarrando as mulheres, é por aí que você está vendo na sua frente. Porque você não tem autocontrole. Você tem que se controlar. Você pode até ver, o homem tem a tendência de... É do homem mesmo. Tem mulher que morre de ciúme, só falta matar o marido. Que passa uma mulher assim, um homem inconscientemente, já é do instinto do masculino, do macho. Eles dão aquela olhadinha assim, né? A mulher também, de vez em quando, dá essas olhadinhas também. Mas a gente não dá mole, né, amor? É. Vocês viram, a gente só dá aquela olhada, igual o Cláudio Duarte fala. Entendeu? Mas o raio-x. Então, assim, a minha esposa, de vez em quando, já viu, mulher bonita, né? Tá vendo? Então, assim, é normal. Não
quer dizer que porque eu olhei aquela mulher, que eu vou para a cama com aquela mulher, que eu vou largar minha mulher, para ficar, nem sei quem é aquela mulher, enquanto vi na rua uma vez na vida. Aí tem mulher que fica morrendo, chega em casa, já rasga o marido todo com as unhas, já quer. Falta de controle. Falta de controle, precisa se libertar, precisa ter domínio próprio. Amém? Em nome de Jesus. Eu costumo dizer, gente, é traição, o cara trai a mulher na casa dele, na cara dela, ela trai o marido na cara dele e ele não sabe, se quiser. Entendeu? Isso é bobagem, você ficar procurando, cheirando, deixa eu ver aqui, perfume, entendeu? Ficar procurando, está frito, está no sal. Então tem que ter, outro princípio, ter domínio próprio. O Salomão diz, por causa de uma prostituta, chega o homem a mendigar o pão. Por quê? Faltou domínio próprio, faltou autocontrole. Então governo, né? Autogoverno, aprenda a se governar. O quinto princípio da soberania, Êxodo capítulo 15 e o versículo 8, nós precisamos entender que Deus é soberano, né? E como soberano tem que estar pedindo satisfação para ninguém, nem autorização para ninguém não. 15, versículo 8 diz assim, 15 e 18, né? O Senhor reinará por todo sempre. Você precisa entender o princípio da soberania. Deus é soberano. Deus não tem que dar satisfação para você do que Ele vai fazer, nem como Ele vai fazer. Tem gente que quer ensinar Deus a fazer as coisas. Eu estou precisando de 10 mil reais para pagar uma dívida. Ó, Senhor, faz eu ganhar na loteria. Você já está ensinando Deus. Ah, Senhor, se eu fizer assim, eu estou ensinando Deus. Eu tenho que apresentar a minha necessidade. Senhor, eu tenho uma dívida, eu contraí, não foi propositadamente, foi algo que aconteceu. Eu tenho essa dívida, eu preciso suprir essa dívida. E eu não sei como. Eu coloco nas tuas mãos. E da maneira que o Senhor quiser fazer para suprir essa dívida, o Senhor vai fazer. Amém. Quando você vê Deus, vem e age. Nós precisamos entender que Ele é soberano, Ele está no céu. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle de nada. Em nome de Jesus. O sexto princípio é o princípio da individualidade. Deus trata cada um na sua individualidade. Amém? Gênesis capítulo 2 e o versículo 20, ele diz assim, deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar de carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então Deus, você precisa entender que cada pessoa é peculiar, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Deus colocou os animais diante do homem, fez o homem dar nome aos animais, mas Deus olhou e viu que não, o homem tinha uma necessidade. O homem tinha uma necessidade. E Deus entrou nessa necessidade e viu que o homem estava só. E deu uma esposa, deu uma mulher para estar comigo, né? Então nós precisamos entender assim, Deus trata cada um individualmente. Romanos capítulo 12 e o versículo 4, porque tem gente que fica assim até com ciúme às vezes, né? Porque Deus fez algo na vida do outro, mas você não sabe por que Deus fez aquilo. Você não sabe por onde aquela pessoa passou, você não sabe as lágrimas que aquela pessoa chorou, né? Romanos 12, versículo 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos,
somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Não é? Então, assim, Deus olha para nós como igreja, mas cada um tem uma área específica, cada um tem um dom, tem um chamado específico. Né? Nós estamos agora nos preparando, em nome de Jesus, logo logo nós vamos estar alugando um salão, e eu quero organizar, nós vamos nos organizar, e cada um vai fazer a atividade que Deus chamou para fazer, de identificar o dom, a característica que cada um vai trabalhar na casa de Deus. Né? Deus chamou você para quê? Eu me lembro que eu, mesmo pastorinho de igreja, dentro da igreja eu já fiz de tudo, de limpar banheiro, administração de igreja grande, tudo já fiz. Todas as áreas. E nunca reclamei de nenhuma delas. Uma vez eu não pastoreava não, nessa época eu era presbítero da igreja e era superintendente da escola dominical. Aí cheguei lá, estava tudo sujo, tudo, os bancos lá, tinha zelador na igreja. Eu digo, eu não sei por que o zelador não limpou isso aqui, não sei o que está acontecendo, se ele adoeceu, sei lá, não vou também perguntar. Entrei lá, peguei água, peguei pano, peguei vassoura, limpei tudo e arrumei a igreja. Depois foi chegando os irmãos, eu chamei, me ajuda aqui, fomos carregando os bancos, e na Assembleia daqueles bancos pesados, misericórdia, né? Fui ajudando, fazendo aquilo, sem nenhum problema. Aí depois o zelador, o irmão acordou com aquele movimento todo aí, ô irmão, me perdoa, eu passei a noite com minha criança chorando, com febre, tá? E eu fui dormir agora de manhã, por isso que eu não limpei, tá? Eu digo, não, irmão, estou perguntando não, já fiz o que tinha que fazer. Pronto, acabou. Ah, não vou fazer não, vou lá. Irmão, abre a porta aí, vem limpar a igreja, né? Porque tem gente que é assim. A gente tem que fazer aquilo que Deus coloca na nossa mão para fazer. Eu não vou limpar a igreja não, misericórdia. Eu não vou cantar não, se acha o bambambam, né? Eu não vou tocar não, porque se acha o bambambam, acha que se ele não tocar a igreja vai falir por causa dele, coitado. Aí ele não vai cantar porque acha que a igreja vai falir por causa dele. Ele não vai fazer nada na igreja porque ele acha que a igreja vai falir por causa dele. Não, meu irmão, você não quer, Deus levanta outro. Mas é preciso a gente compreender isso, né? Deus tem cada um na sua individualidade, na sua peculiaridade. Nós somos um corpo, e um corpo tem vários membros. É um braço, é uma perna, é uma unha. Todos os membros são importantes para Deus. Amém? E por último, é o princípio da união. Salmo 133, ele diz assim, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e vem sobre a barba de Arão, e molha a orla do seu vestido. É como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção e a vida para sempre. Amém? A união. Existe um diálogo, um ditado, um dito popular que diz, a união faz a força. Juntos somos mais fortes. Então nós como igreja precisamos estar unidos, estar juntos, empenhados, vamos dar as mãos, vamos fazer. Moisés quando estava lá, Moisés cansado, já velho, cansado, aí baixava os braços, Israel perdia a guerra. Levantava os braços, Israel ganhava a guerra. Aí veio Arão e um pegou no braço, outro no outro, e ficou com o braço levantado, até Israel ganhar a guerra. Muitas vezes você olha para a gente, que é líder, que é pastor, acha que a gente é tão forte, que a gente não precisa de ajuda, que a gente não precisa de uma palavra, que às vezes a gente não precisa de um abraço, que às vezes a gente não precisa da sua compreensão. Às vezes acha que a gente é quase Deus. Infelizmente tem essa mentalidade. Mas nós somos seres humanos. E a minha visão é essa. O pastor, ele não é melhor, ele não é maior, ele não é mais cheiroso, nem nada do que ninguém não. Muito pelo contrário. O pastor, ele tem mais responsabilidade. O pastor vem da palavra poimen, que significa aquele que guia, aquele que apacenta, aquele que alimenta. Essa é a função do pastor.
é alimentar, é guiar o rebanho, é levar o rebanho. Mas ele não é melhor do que ninguém por causa disso. Ele tem mais responsabilidades. Vem um peso maior sobre a vida dele. Antes do diabo atacar você, você sabia que ele ataca primeiro o pastor? Quem sabia disso? Que o diabo, antes de atacar você, ataca primeiro o seu pastor. Você não sabia disso, não? Quem não sabia disso? O diabo. Por isso que quando a pessoa é um pastor, é chamado por Deus, ele recebe uma unção específica de proteção. Por quê? O diabo, quando ele vai atacar o rebanho, vai atacar uma ovelha, antes dele atacar a ovelha, ele quer atacar o pastor. Primeiro ele ataca o pastor. Porque se o pastor fragilizar, o que é que a Bíblia diz? Jesus disse, ferirei o pastor e dispersarei as ovelhas. O diabo, ele tem sede em pastor. Ele vive assim, suspirando para destruir pastor. Porque ele sabe que quando ele destrói um pastor, ele acaba com um número enorme de pessoas. Entendeu? Então a gente tem mais responsabilidade. O peso é maior em cima das nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. E para concluir, se queremos ver o agir de Deus diariamente, não é esporadicamente, porque em 1916 Deus fez um milagre. Não, é diariamente. Deus quer que eu e você experimentemos milagres diariamente. Todos os dias. Ele quer que eu e você vivenciamos milagres, que a gente possa chegar no final do dia e dizer, poxa, hoje Deus fez isso na minha vida, hoje Deus operou aqui, hoje eu estava precisando disso e Deus agiu. Mas para você ter essa porta sempre aberta, 24 horas por dia, 24 horas, 7 dias na semana, 364 dias no ano, todos os dias da sua vida, você precisa praticar os princípios da palavra de Deus. Porque Deus é um Deus de princípio e Ele só trabalha em cima de princípios. Amém? Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Deus disciplina o que Ele ama. Quando a gente sai da linha, Deus disciplina a gente. Não se preocupe não. Você saiu da linha, vai ser disciplinado. Poxa, aquele emprego que eu amava, que eu dava tudo por ele, eu perdi. Vai perguntar para Deus. Senhor, o Senhor está me disciplinando. O que foi? Várias outras coisas. Deus disciplina a gente. Deus disciplina. Entendeu? A salvação é de graça. Ter Cristo como Senhor da nossa vida tem um preço. Nós não aceitamos Jesus apenas para ser salvo. Nós aceitamos a Jesus para ter um Senhor. E a palavra Senhor quer dizer dono. E ser dono, Ele quer ser dono de todas as áreas da nossa vida. Então Deus permite muitas vezes o diabo tocar em áreas da nossa vida, em coisas nossas. Por quê? Porque nós estamos quebrando o princípio. O caminho para Deus, então, hoje eu estou te dando aqui a chave. E você vai colocar em prática. Hoje eu quero que você coloque em prática isso, para o seu bem. Você vai chegar diante de Deus, e dizer, Senhor, perdoa, porque eu estou quebrando esse princípio, esse, e eu quero me consertar. A partir de hoje, eu quero me consertar contigo. Eu quero acertar a minha vida com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.